Olá, minha gente! Vamos para mais um vídeo sobre ACT terapia. Então, vamos trabalhar ainda sobre alguns conceitos que nós trabalhamos aqui sobre ACT. Em ACT terapia, nós fazemos uma distinção muito clara entre dor e sofrimento. A dor, ela muitas vezes é inevitável. Mas o sofrimento é algo que nós podemos aprender a lidar e com isso deixar de sofrer. Então, a dor é inevitável, mas o sofrimento é evitável. Quando nós aprendemos a lidar com a dor, nós deixamos de sofrer. Então, existe a dor física, essa é muito mais fácil de ser entendida, né? Que é quando você fica doente, quando você tem uma dor específica no corpo, que pode ser pequena, que pode ser grande. Mas nós podemos ter uma dor física e não necessariamente sofrer. O sofrimento vem da mente, quando a mente não aceita a dor. E aí você sofre você sente a dor que é inevitável neste momento, né? E você também tem a dor psíquica. Então, o sofrimento é a dor psíquica, a dor psicológica. Você pode, por exemplo, sofrer até sem dor. Relembrando alguma coisa que doeu no passado, você pode vir a sofrer no presente. Você imaginando que algo ruim pode vir a acontecer, você sofre aqui agora, mas não tem nada de ruim acontecendo, né? Então não existe a dor aqui, mas existe o sofrimento, né? O sofrimento na imaginação, o sofrimento na lembrança de algo que um dia doeu. Como no futuro, ao imaginar algo que pode vir a acontecer e que você pressupõe que vai doer, você já sofre por antecipação. Mas o sofrimento não evita a dor, né? Então, quando você sofre, existe a dor, existe o sofrimento, né? Às vezes existe a dor do que está acontecendo ali. Existe o sofrimento, que é essa resistência mental, esse não aceitar mental. Ou não existe a dor, mas existe o sofrimento. É confuso, né? Então, vamos lá. Então, recapitulando. Existe a dor, existe o sofrimento. Agora, sem falar na dor física, o que dói? Toda vez que nós temos medo dói. Toda vez que nós temos irritação, nervosismo, raiva, isso dói. Isso é quase palpável, isso dói. As contrariedades da vida doem quando as coisas são diferentes do que nós gostaríamos que elas fossem. Isso nos causa dor. Então, e contrariedades são inevitáveis. Por quê? Porque o mundo não gira em torno do nosso umbigo. As pessoas não são e não agem exatamente como nós gostaríamos que elas agissem o tempo todo. Muitas vezes elas agem, mas não o tempo todo. É um outro ser humano, num outro contexto, com uma outra realidade, com um outro raciocínio e com outros pensamentos e sentimentos, com uma outra história. Então, inevitavelmente, haverá contrariedades. Eu posso te contar várias contrariedades que eu tive esse final de semana. E foram muitas, né? E todas causaram o quê? Dor. Mas não necessariamente sofrimento. Porque eu tinha acabado de estudar para essa semana, fazendo esse diferencial, diferenciando o que é dor, e aí eu tava mais espertinha, então eu sentia a dor da minha contrariedade, ou das minhas contrariedades, mas eu não sofri.
Por quê? Porque eu consegui colocar as coisas sob perspectiva, aceitar o que eu não podia mudar e tá tudo bem. Então, uma delas foi, na sexta-feira saímos para viajar, tínhamos que levar a chave do lugar da casa onde ficaríamos. Quase chegando, depois de 1 hora, descobrimos que eu não estava levando a chave e que o Ângelo não estava levando a chave. Conclusão, ele me deixou lá, tivemos que pedir acesso ao apartamento. Abriram, mas nós não poderíamos ficar o final de semana sem chave e sem acesso ao elevador. Então, o Ângelo teve que voltar, então 1 hora voltou, depois foi, buscou a chave, voltou de novo pro lugar 3 horas. Então, cara, se 1 hora, foram 3 horas. Com isso, a gente estava cansado, com fome, enfim. Dia seguinte, a Luna está com diarreia. Sai às 3 da manhã, sai às 4 da manhã, 5 da manhã, o dia inteiro, e você preocupada e não sei o que, leva no banheiro, menos 5 graus, então cada vez que tem que sair, tem que colocar 20 mil roupas, enfim. Mas faz parte, eu não posso nem reclamar. Em 10 anos, é a segunda vez que ela tem diarreia, gente. Eu tenho muita sorte. Fui lavar roupa. É uma máquina que tem a máquina de lavar roupa e a secadora, que é diferente da que eu tenho aqui. Entupi o filtro, não, a água não saía. Então, para fazer o que tinha lá que fazer para limpar o tal do filtro para a água ir embora, tivemos que tirar, abrir a máquina no lugar. Aí você vai para a internet, né, pesquisa, enfim. Tirar a água tem mangueirinha, pegar canequinha assim e enchendo o baldinho e joga. E você faz lá, uma vez, dá errado, limpa o filtro. Aí coloca para rodar a máquina, dá o erro de novo, esvazia a máquina inteira. Tínhamos que colocar umas coisas na parede do apartamento. Pegou uma viga, não conseguia entrar o parafuso. Primeiro não conseguia marcar, depois não conseguia entrar o parafuso, depois quebrou o parafuso. Então, assim, uma coisa de 1 hora levou 5 horas. E assim, um fica nervoso, outro fica nervoso. Deixa eu ver, porque teve mais. Eu não lembro, mas acho que já tá bom. Então, assim, foi uma sucessão de coisinhas, né? Que falando aqui, pra quem tá de fora, isso não é nada. Mas, assim, um voo que atrasa, as pessoas ficam nervosas. Uma coisa que dá, um outro carro fecha a gente, você pode ficar nervoso. Alguém falou uma coisa que você não gostou muito, você fica nervoso. Quando eu falo você, eu, né? Alguns mais, outros menos. Mas são essas coisas da vida, essas contrariedades da vida que fazem parte. Mas isso, a gente pode considerar isso uma dor. Só que você pode passar por elas sem o sofrimento. Porque o que seria o sofrimento? Aquela coisa psíquica. Ai, tudo dá errado na minha vida. Não, não é tudo dá errado na minha vida. A vida acontece, entendeu? Essas coisas são coisas corriqueiras, coisas do dia a dia. Um dia você vai esquecer a chave mesmo. Um dia seu cachorro vai ter diarreia. Um dia a máquina vai quebrar, você vai ter que chamar alguém para arrumar, ou você vai ter que arrumar. É vida, gente. É vida. Então, você não é azarado, tudo dá errado comigo, não posso aceitar, escalar e ficar mal-humorado o resto do final de semana porque aconteceram coisas que você não queria. Não, é vida. Então, quando você entende que essas contrariedades são naturais, elas acontecem, e aí elas acontecem, você lida, resolve como pode, se não pode resolver, você aceita, aí você não sofre, entendeu? Aí você não sofre, você tem a dor, você tem a contrariedade, quando ela é inevitável, mas você não sofre com ela, você entende, olha, o que eu posso fazer aqui, eu vou fazer, vou resolver, e o que eu não posso fazer, enfim, paciência, né? O que não tem remediado está. E aí você não sofre. Então, a dor é inevitável, mas o sofrimento é evitável. Nós podemos aprender a não sofrer.
saindo do mental, saindo do ideal, contextualizando, colocando as coisas sob perspectivas diferentes. Então, fazendo um caminho, um processo mental diferente. E entendendo que a vida acontece muitas vezes ou algumas vezes diferente do que nós gostaríamos e que tá tudo bem e que você não precisa sofrer quando isso acontece. Então, para nós em ACT, existe uma diferença gritante e muito clara entre o que é dor e o que é sofrimento. E é essa mensagem, é essa reflexão que é muito importante que todos nós entendamos. Então, gostaria que vocês pensassem um pouquinho quando vocês estão sentindo dor, quando existe a dor, a contrariedade, e quando existe o sofrimento. O sofrimento é algo mental. E você pode sofrer por uma coisa por uma dor que você teve lá no passado, mas você sofre agora, como você pode estar sofrendo também por algo que você está imaginando que pode vir a acontecer, mas que não necessariamente. Mas lembre-se que o nosso sofrimento, ele não nos protege. O que pode nos proteger são as nossas ações. Quando nós fazemos tudo certinho no nosso presente, quando nós alinhamos as nossas ações aos nossos valores, isso sim corrobora para a construção de um bom futuro, né? Um futuro que nos representa. Mas o medo, o nervosismo, a irritação, o sofrimento psíquico, ele não nos protege. Então, é bem importante que nós aprendamos a olhá-lo, mas não deixar que eles comandem, o sofrimento comande a nossa vida. A gente pode entender que nós podemos sentir dor, mas não precisamos sofrer. E isso é habilidade. E o bom é que qualquer habilidade pode ser aprendida. Tem que ser aprendida e tem que ser praticada. Não adianta teoria, livrinho, essas coisas. Isso só se desenvolve, só se fortalece na prática. E é isso aí, uma ótima semana para vocês.